Sou Daniel, sou filho de Domingos Pereira Sobrinho, Eunice Terêncio da Cruz Pereira. E essa é a minha história, parte 3. Então, depois que eu trabalhei na copiadora, que era a Alcópias, a gente foi aos poucos organizando lá o trabalho. Eu também fui aprendendo muito, foi vários acontecimentos, e começou a aparecer oportunidades de vaga de emprego, E eu sempre comecei a falar de um amigo, O primeiro amigo que eu chamei foi o Adenilson, para trabalhar. E o Adenilson praticamente virou meu companheiro de trabalho. A gente começou a fazer um trabalho bacana. Depois o Alex, que foi um outro cara que a gente tinha amizade e estava tendo um trabalho. A gente também começou a trabalhar junto na Alcópias, E ali foi a minha primeira convivência como um trabalho. Trabalhei durante 2 anos. Era um trabalho que eu tinha ali uma rotina, não tinha muita intenção assim de empreendedorismo, de crescimento. Eu simplesmente queria crescer no sentido de ser promovido, Isso sempre foi uma coisa que aconteceu comigo. Toda empresa que eu chegava, eu pensava que ia ser promovido, que ia conseguir alcançar algum nível de resultado ali, de cargo. Só que assim, a minha preparação de estudo era muito pouca. Eu ainda estava estudando nessa época. Eu tive que estudar à noite porque eu fui um pouco atrasado na escola. Aí, conforme eu fui fazendo amizade lá dentro do centro comercial, eu encontrei um amigo chamado Renato. E ele trabalhava na empresa Contábil Alfa, do senhor Rubens Garcia Filho. E a gente começou a conversar, sempre encontrava um com o outro. E uma hora ele chegou para mim: Daniel, olha, eu vou subir de cargo lá na empresa que eu estou trabalhando, E o meu chefe perguntou se eu tinha algum amigo para poder indicar, e eu pensei em você. E eu estava na fase do quartel nessa época já. Aí eu topei fazer a entrevista, eu fui fazer a entrevista com o seu Rubens. Uma primeira entrevista que eu fiz assim, cara a cara, o cara foi uma pessoa que realmente teve confiança no meu trabalho, naquilo que eu poderia fazer. E mesmo com aquela situação que eu estava, de estar na fase do exército, ele me contratou. E eu cheguei lá na Alcópias e simplesmente eu pedi as contas, Porque eu vi que a oportunidade na Contábil Alfa tinha ali aquela questão, Depois de um tempo, eu hoje agradeço muito tanto a Fátima quanto o Rubens, que me deu essa oportunidade, E aí comecei a trabalhar de office boy também, só que na contabilidade. Então lá já tinha uma outra rotina de organização. O Rubens era muito perfeccionista, ele tinha um trabalho diferenciado, tudo era perfeito, tudo era organizado, tudo era de acordo com os procedimentos que tinha que seguir na empresa. Foi uma empresa que eu tive muita lição de base, Muitas pessoas às vezes tinham dificuldade, mas eu sou grato a Deus por ter feito parte daquela equipe ali na Contábil Alfa, onde eu fiquei cerca de 2 anos e meio, quase 3 anos, E o Rubens, ele me deu a oportunidade para trabalhar na área fiscal da contabilidade, onde eu aprendi muito também com um cara chamado Cleiton. O Cleiton foi um cara também que me deu uma instrução, o Fernando, todas as pessoas ali, o Felipe, toda aquela galera que tinha já uma vivência, de trabalho, e eu ainda engateando, sem saber como é que eu ia fazer na minha vida, mas ainda já tinha ali aquele perfil de querer trabalhar, de querer fazer alguma coisa bacana. E o Rubens foi um cara que me deu muita instrução, Eu fiz amizade com o Eduardo, que era sobrinho dele, e a gente também conversou, passamos por alguns momentos difíceis, O Eduardo sabe disso. Mas eu falo, Deus sempre na minha vida também atuando ali constantemente para que eu não desviasse o meu caminho para alguma coisa errada na vida. Eu sempre quis também, gente, pensando agora nos meus pais, eu sempre tive uma coisa dentro de mim, de nunca dar desgosto para os meus pais, de nunca chegar num lugar, uma vez, estar numa delegacia, ou num presídio, ou alguma coisa que eu pudesse dar um desgosto. Ou seja, eu não queria ver minha mãe chorar e nem meu pai chorar por causa de alguma coisa errada que eu estava fazendo. Então, eu sempre comecei a trabalhar e era aquilo ali que era a minha rotina. Eu me dedicava mesmo,
Tanto que aí eu comecei a usar um terno, comecei a usar uma gravata. Na contabilidade, o perfil da contabilidade, da Contábil Alfa, era, e eu acredito que sempre é hoje, o meu amigo Rubens, né, que ele ainda é meu amigo pessoal, e assim, foi uma pessoa que contribuiu muito para que eu tivesse uma cobrança interior daquilo que eu queria fazer, né? A gente sempre conversava, quando me chamavam lá no escritório, era uma conversa de aprendizado. Ele foi um mestre para mim na área empresarial, na área de organização de vida, de seguir ali um padrão diferenciado na vida. Então eu agradeço aqui tanto a Fátima, né, da Alcopias, e agradeço também ao Rubens Garcia, que tanto o filho quanto o pai, né, que a gente tem uma saudosidade muito grande, o Eduardo, de todas aquelas pessoas que passaram, gente. É que eu não quero deixar ninguém também pensando que eu estou deixando de fora. Eu estou contando uma história espontânea. Então, eu quero deixar a minha gratidão a essas duas empresas que eu passei no início da minha carreira, que foi a Alcopias e depois foi a Contábil Alfa. E daqui a pouco vem a quarta parte da história. Que Deus abençoe.